Olá, meu nome é Igor Joseph e hoje eu vou estar falando sobre a reforma de restauro e ampliação que aconteceu no Museu do Ipiranga. O museu se localiza no estado de São Paulo, no Brasil. O projeto de restauro e ampliação foi realizado pelo escritório H+F Arquitetos. O projeto total agora resulta numa metragem quadrada de 16.338 metros quadrados. A fundação do espaço do museu ocorreu no ano de 1895 e a última reforma que eu vou falar ao longo desse trabalho, foi finalizada em 2022. Começou em 2013, após o fechamento do museu. Um pouco da história do museu. Inicialmente ele não era para ser um museu. Ele foi criado como um monumento em comemoração à proclamação da República, onde se ia servir como um marco daquela época, né? A proclamação da República ocorreu no ano de 1822. Contudo, ao longo dos anos, eles viram que não podia deixar o espaço vazio, né? Então eles pensaram em alguma coisa que pudesse trazer para dentro do museu para ocupar esse espaço, para não deixar ele completamente sem nada. Daí, recentemente, na época, tinha sido criado o Museu Paulista do estado de São Paulo, né? Então eles resolveram dar um jeito de trazer o Museu Paulista para dentro do monumento de comemoração à proclamação da República. E assim surgiu o Museu do Ipiranga. Daí eu queria colocar uma curiosidade sobre o que é o monumento, né? O monumento nada mais é que um marco, né? Um jeito de realizar um marco de algo importante que aconteceu em tal época, sobre alguma pessoa, sobre alguma construção, sobre algo marcante que aconteceu em tal época. Sendo assim, eu coloquei essa definição aqui. Do que é um monumento? Sua construção em espaços públicos sem o objetivo de celebrar pessoas ou eventos considerados relevantes para determinados grupos sociais. É uma forma de conferir a importância e garantir sua lembrança ao longo do tempo. Então, marcar através de um elemento, né? Sobre a concepção projetual. O projeto foi realizado por italianos, com o sobrenome de Bezzi e Puzzi, a qual eles se inspiraram no período eclético, né? E foi baseado em palácios renascentistas. Já como sistema construtivo, eles optaram por alvenaria de tijolos cerâmicos, o que aumentou a dificuldade para a projeção desse museu, devido ao seu porte, né? Ele era um dos maiores, acho que o maior da época, da região ali. Não tinha um monumento, um espaço tão grande quanto ele. Também por escolher o sistema construtivo de alvenaria de tijolos cerâmicos, onde não era usual. O sistema construtivo utilizado na época era a taipa de pilão. Dessas duas escolhas dificultou um pouco. Daí, como não era tão utilizado a alvenaria de tijolos cerâmicos, as próprias olarias não tinham tanta produção desse material, então, para realizar esse projeto, eles precisaram pegar de várias olarias ao longo do país aí para conseguir várias olarias, daí acabou dificultando ainda mais a projeção, mas só aumentou o desafio, então eles tiveram que correr atrás para realizar esse museu. Ideais de projeto. O espaço escolhido para a implantação desse projeto foi um espaço cheio de vegetação, era cheio de árvores e áreas verdes. Sendo assim, os arquitetos pensaram em algo que fosse compor aquele espaço, sabe? Então eles pensaram num projeto simétrico, a qual serviria de ornamentação para todo aquele espaço verde. Então o museu ele vem como um elemento compositor, seguindo com o contraste da vegetação e a simetria do projeto se uniram para realizar esse projeto incrível que está na primeira imagem. Então um compõe o outro. Como forma do jardim, ele foi projetado pelo paisagista belga, né, onde ele se inspirou nos jardins clássicos franceses, como o Palácio de Versalhes, que é esse que está à direita aí, com aquele jardim lindo ali, cheio de formas e vegetações diferentes. O jardim que tem na frente do Museu do Ipiranga, ele foi projetado 14 anos após a construção do museu, né? Daqui tem uns registros a qual eu encontrei sobre o museu, o monumento, onde na primeira imagem que estão tá os esquemas dos pavimentos do monumento do Ipiranga, né? Distribuição de ambientes e tudo mais.
Na segunda imagem, que tem duas ali, estão as plantas, né? Que são os projetos aprovados, mas não construídos em 1883. Da planta em cima está o pavimento térreo e embaixo está o pavimento superior, respectivamente. E a terceira imagem está um esquema geométrico da implantação com a ampliação opostas ao jardim frontais, né? Então é uma ampliação na parte de trás. Daqui eu quis colocar alguns períodos marcantes, né, em forma de linha do tempo, onde eu coloquei o início da obra, né, que aconteceu lá em 1885, e a abertura, né, do museu, que aconteceu em 1895, 10 anos depois. Na verdade, a abertura do monumento, né, que era um monumento. Daí em 1909 aconteceu a construção do primeiro jardim, como eu disse ali atrás, que era 14 anos depois. Daí depois veio algumas reformas que aconteceram em 1995 e em 1998 aconteceu o tombamento pelo IPHAN e em 2013 aconteceu o fechamento, né? Por causa que estavam acontecendo muitos problemas, ele estava identificando muitos problemas que não estava usual, não estava bom para utilizar, não estava seguro para utilizar do museu. Daí eles fecharam por completo. E ano passado aconteceu a reabertura, ficou quase 9 anos, desde 2013, com o museu fechado para arrumar, reformar. Daí agora passando um pouco mais para o diagnóstico, um pouco mais a fundo da reforma, né, do restauro que aconteceu. Foi realizado algumas análises para ver quais eram os problemas do museu, né? Para explicar o diagnóstico, eles voltam um pouquinho mais lá atrás, para explicar o que aconteceu. No início, o monumento foi projetado, o porão do monumento foi projetado somente para ventilação, né? Então, ali embaixo era só para ventilar. Contudo, no ano de 1950, o museu passou por algumas intervenções, sabe? E acabou que eles mexeram na infraestrutura. Eles queriam só aumentar o pé direito do porão para tornar útil ali embaixo, né? Eu acho que era muito pequeno, daí eles iam aumentar para colocar alguma mais coisa, aproveitar mais do espaço. Só que eles acabaram mexendo na infraestrutura do museu, na estrutura do museu, e acabou desestabilizando as peças estruturais do museu, né? Daí, ao longo do tempo, foi causando fissuras e tudo mais, trincas, que foi tornando perigoso, sabe? Além disso, o sistema pluvial do museu era insuficiente, era precário pra caramba. Daí começou, não era suficiente para suportar a quantidade de águas e tudo mais que caíam no telhado. Daí começou a acontecer muita infiltração no museu e acabou degradando as paredes e muitas vezes os elementos expostos e tudo mais, obras expostas. E além disso, outra patologia que eles encontraram foi ações do tempo, né? Onde o tempo acabou corroendo algumas obras e tudo mais, as intempéries acabam corroendo as paredes, as obras, assim como está na imagem ali, acaba estragando um pouco. Daí então foi diagnosticado as três coisas: fissuras, infiltrações e ações do tempo, que precisou de melhorias, de restauros. Daí, como proposta do restauro e ampliação desse museu, os arquitetos visavam as seguintes coisas, que o conjunto de intervenções propostas não quer destaque. O objetivo geral não é impor a face do novo, mas revelar de maneira nova o que já está lá, por meio de articulações, disposições espaciais e percursos que as intervenções discretamente propiciam. A ênfase dos novos elementos não reside em sua aparência, mas no seu desempenho, no que são capazes de promover, na sua eficácia em dinamizar e potencializar as virtudes pré-existentes. O que quer dizer que eles queriam realçar a beleza, assim como eu coloquei ali embaixo. Ele não queria trazer algo novo, uma beleza nova, mas sim realçar a beleza que já é do monumento, que é uma coisa linda, entendeu? Então não precisa mudar nada, só trazer de volta, né, o que se perdeu com o tempo. Daí agora passando para uns procedimentos que foram realizados nessa reforma de restauro e ampliação, foi que foram encontradas muitas telhas com microperfuração, muitos furinhos pequenos, né, que acabavam infiltrando também a água para dentro do museu.
Daí foram trocadas essas telhas e mantidas boas e tudo mais. Além disso, o telhado foi redesenhado. Foi necessária essa redesenhação, pois assim eles conseguiram optar por uma telha melhor, né? Eles conseguiram trabalhar com telhas de lã de rocha, que é uma telha, um tratamento de melhor desempenho termoacústico, né? Melhorando o conforto dentro do ambiente, tanto climático quanto sonoro e tudo mais. E além disso, eles trocaram o sistema pluvial, aumentando as calhas, colocando calhas no mínimo de 40 centímetros, né? Para conseguir suportar a água e tudo mais. Isso aí foi procedimento no telhado. Daí, além disso, eles realizaram uma análise e viram que havia muitas camadas de tinta nas paredes. Então, os arquitetos mencionaram que foi realizado um trabalho de prospecção, onde eles iam retirando as camadas da parede para ver quais eram os primeiros tratamentos aplicados, sabe? Primeiras tintas aplicadas. E assim, quando eles identificavam, eles tiravam as demais. Além disso, eles identificaram o encobrimento de muitos detalhes das fachadas, das paredes, sabe? Como eles só iam pintando, acabou encobrindo elementos importantes de detalhes das paredes. Ele foi tirado para revelar de novo essa beleza dos detalhes. E além disso, foi realizado a aplicação de uma tinta especial, uma tinta específica. Foi criada até uma tinta para aplicar nessas paredes, porque como era antiga, era o material, a argamassa era tudo de antigo, né? Daí não é qualquer tinta que aplicada ali vai resistir ao tempo, vai resistir à umidade e tudo mais. Então foi feita uma tinta especial para o museu e aplicada nas paredes. Ademais, foi realizado o restauro de 7.600 metros quadrados de fachada, né, onde pela primeira vez foi realizado o processo de limpeza, de decapagem, recuperação dos ornamentos, aplicação de argamassa, tratamento de trincas e a pintura nova, como eu acabei de mencionar ali atrás. Além disso, foi realizado a instalação de elevadores, né, onde um dos problemas do museu também era a acessibilidade, onde não era acessível, né, onde muitas pessoas não conseguiam acessar devido não tinha como se locomover porque era só escada. Então, com a instalação de elevadores solucionou esse problema. Daí uma curiosidade é que no Museu do Ipiranga se localiza a pintura, a grande, mas uma das famosas pinturas do quadro da Independência, né, onde ela é gigante, é 7 metros e pouco por 4. Daí não é possível, como ela é maior que as próprias portas do museu, não era possível retirado do museu. Então a reforma, o restauro dessas obras foi realizado ali no próprio museu. E também foi realizada a reforma das portas, né, esquadrias, janelas e pisos, né, onde 450 portas e janelas foram catalogadas, retiradas e restauradas e realocadas no mesmo lugar. E o piso passou por um restauro também. A tragédia do Rio de Janeiro, no Museu do Rio de Janeiro. Essa tragédia aconteceu e serviu mais ou menos como um alerta para os outros museus, né? Pois perdeu muitos equipamentos, muitas exposições, muitas obras importantes. Daí agora os outros museus estão um pouco mais alerta. E assim foi diferente no Museu do Ipiranga, onde eles aproveitaram essa reforma que eles tinham que fazer e montaram o sistema de segurança, de incêndio e tudo mais. No Museu do Ipiranga em específico foi aplicado novos sprinklers, onde ele tem sistema de pré-ação, né, onde ele detecta alarmes falsos e tudo mais, e evita disparos desnecessários. E também os sistemas de aspersão, que é a sucção de ar em intervalos para constante análise, podendo identificar partículas de resíduos queimados que podem pronunciar um incêndio. Então eles ficaram mais alerta em questão a isso. Daí aqui eu quis colocar o levantamento métrico, né, de como que ficou o museu após a reforma, né, onde constou que o museu aumentou de 7.000 metros para 14.000 metros de área de visitação. Agora tem mais espaço para pessoas circular lá dentro ou ver as exposições, mais espaço de exposições. Esses 14 metros se dividem em mais salas de atendimento, salas para atendimento do programa educativo. Fizeram um auditório para 200 pessoas, muito mais salas de exposição, né, que serão 49 salas abertas, espaço para descanso, recepção, loja, café e outros. E além disso, o museu ele visa receber cerca de
500 a 700, até 700 mil pessoas por ano, que antigamente atendia 300 mil pessoas. E aqui ao lado está a distribuição. E aqui era como era o museu, né? A fachada não mudou, não vai mudar nada. A fachada ali só reformaram, né? Como eu já disse, só pintaram e tudo mais. Só a frente aqui, essa escada que agora foi escavada, mas mudou, alterou, né? Fizeram ampliação na parte do porão. Aqui é como era e aqui é como ficou. Fizeram um espelho d'água ali na frente, um chafariz, melhoraram o jardim e ficou essa belezinha que é hoje em dia. Aqui estão as minhas referências e esse é o meu trabalho. Obrigado.